Olá pessoal, tudo bem? Restauração em resina composta classe 2. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você tem alguma dificuldade nesse tipo de restauração ou quer incrementar a sua prática clínica, esse é o quadro do Dicas do Bom para você hoje. Vem com a gente! Vamos lá pessoal, então aqui restaurações em resina classe 2. Se você que está assistindo aqui agora não teve a oportunidade de assistir outro vídeo falando sobre restauração em resina classe 1, em algum momento aqui, em alguma parte aqui você vai achar um card que vai te jogar lá naquele outro vídeo, que vão ter informações lá importantes que são complementadas aqui nesse Dicas do Bom. Então vamos com a gente, vamos lá no passo a passo. Então, restauração do tipo classe 2, para exemplificar, a gente tem aqui dentes naturais, em que eu coloquei no manequim, para que a gente desse essa sequência clínica aqui. Acontece muito do paciente fazer tratamento endodôntico e chegar para nossa cadeira clínica precisando da restauração com um curativo. Muitas vezes o paciente fica com um curativo por um tempo maior, isso não é interessante. Dente que tratou canal, ele precisa ser restaurado o mais rápido possível. Então, a gente vai tentar passar aqui para vocês uma maneira bastante prática e que te dê resultados satisfatórios. Se você tiver algum comentário que possa acrescentar durante a nossa explanação aqui, ele vai ser sempre muito bem-vindo. Então venha com a gente, vamos lá. Primeira coisa é a gente remover esse curativo, que está lá todo contaminado. Removemos. Essa é a condição clínica lá do dente a ser restaurado. É importante que quando a gente está verdadeiramente numa situação clínica, antes de remover esse curativo, é importante fazer o isolamento absoluto para evitar a contaminação do tratamento endodôntico que foi feito. E aí tá lá a gente colocando em prática, fazendo isolamento absoluto. Existem diversas maneiras de se fazer isolamento absoluto, ou até mesmo que seja um dente anterior e que seja uma classe 1, por exemplo, que você não opte por fazer um isolamento absoluto com dique de borracha. O importante é você manter o procedimento de restauração com resina sem contaminação do início ao fim, tá? Então, isolamento absoluto não necessariamente ele é sempre feito com dique de borracha. É lógico que com dique de borracha fica muito mais fácil o procedimento, muito mais tranquilo para você, dentista, de não cometer algum deslize e deixar contaminar no meio do procedimento. Então, a gente faz aqui o isolamento absoluto, removeu todo o material curativo e é essa situação aqui do lado direito do vídeo que a gente pode ver com a distal comprometida. Então, por isso, uma restauração do tipo classe 2. A gente percebe também que está bastante socavado na vestibular, e na palatina, que é a cúspide funcional, ela não está tão comprometida assim. É fundamental que esse dente seja restaurado com uma resina composta, que é um material menos invasivo, digamos assim, é mais conservador para fazer esse tipo de restauração do que você pensar de repente em uma restauração cerâmica. Para essa situação clínica, o melhor material a ser utilizado é resina composta. Além disso, a resina composta ela vai promover uma coesão dessas paredes, aumentando a capacidade de resistência desse dente aos esforços mastigatórios. E na sequência, então, a gente vai selecionar tanto uma matriz que vai ser responsável pelo contato proximal ali por distal, e aí sim é importante a gente utilizar uma matriz fina, senão você não vai ter um ponto de contato efetivo. E todos nós dentistas sabemos que se você não tem ponto de contato proximal efetivo, o que vai acontecer
é que toda vez que o paciente se alimentar com um alimento fibroso, principalmente carne ou vegetais que tenham muita fibra, ele vai entrar, vai agarrar e vai incomodar o paciente. Muitas vezes o paciente não vai conseguir remover e aquilo ali vai funcionar como um agente de agressão periodontal, podendo trazer complicações mais sérias ali. Então assim, vamos voltar aqui que fazer esse ponto de contato proximal efetivo, ele depende basicamente de um fator principal, que é a escolha de uma matriz adequada com espessura fina. Logicamente que acrescido disso, a gente precisa da adaptação cervical e para isso a gente vai ter que utilizar uma cunha de madeira ou até mesmo uma cunha de borracha. Eu particularmente coloquei aqui para exemplificar uma cunha de borracha de vários tamanhos e ela se diferencia pelas cores que você pode ver aqui, amarelo, azul e verde. Esse fabricante aqui é o TDV e essa cunha, tem muita gente que não sabe como ela é utilizada. Sabe como que ela é utilizada? Você tem que pegar a sua pinça porta-grampo, grampo do isolamento absoluto, a mesma que você usou para colocar o grampo, você vai encaixar dentro desses orifícios para você conseguir esticar e é essa parte do meio que vai funcionar como a cunha. Quando você soltar, essas bordas laterais aqui é que vão fazer a adaptação da matriz ao dente. Eu particularmente não gosto de utilizar essa cunha de borracha. Eu prefiro utilizar uma cunha de madeira e utilizar um grampo de adaptação, tá? Vocês vão poder ver mais à frente. Mas o que eu estou checando nessa imagem aqui? Da esquerda, a gente vê que a nossa matriz está adaptada. Segundo, ela tem que estar encostada no dente vizinho. A cunha de madeira que vocês podem observar aqui, verde, ó, ela está fazendo a justa posição da região cervical para que não haja extravasamento de material de restauração ali e crie uma área desadaptada, que vai dificultar o paciente a passar o fio dental. E é muito comum a gente observar área de desadaptação proximal pela inobservância do colega em tomar esse cuidado durante o procedimento restaurador. Então aqui do lado direito, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando essa matriz de aço em contato com a proximal do dente vizinho, porque esse contato aí com uma matriz fina que vai me garantir a efetividade de contato proximal. É isso que a gente precisa atentar para esse detalhe. Feito isso, a gente vai para o procedimento restaurador em si. Como eu disse que é um dente com canal tratado, eu não vou ter preocupação nenhuma em utilizar um adesivo autocondicionante. Para quê? Não preciso. Eu não estou preocupado com sensibilidade pós-operatória. Então eu vou utilizar sim um ácido fosfórico convencional, um sistema adesivo convencional e fotopolimerizar. Logo que eu fiz isso, coloquei o ácido, vou lavar, secar e aí a gente vai aplicar o sistema adesivo como eu falei. Então da esquerda para a direita, a gente está observando lá eu aplicando o adesivo em todas as paredes. É importante a gente remover o excesso, aguardar o tempo de perfusão do adesivo na dentina e no esmalte e por fim fazer a fotopolimerização. Feita a fotopolimerização, eu vou selecionar o material de restauração. Nesse caso, para exemplificar, eu também utilizei uma resina tipo bulk para preencher a cavidade. No caso aqui seria uma resina bulk fill ou flow. Eu não estou preocupado com a contração de polimerização. Eu preciso que tenha um material que escoe bem e preencha esses espaços lá no fundo da cavidade. Se fosse um dente vital, aí sim, uma resina de baixa contração, ela vai ter um acréscimo aí no sentido de diminuir essa contração de polimerização e diminuir a possibilidade de sensibilidade pós-operatória. Então tá lá, estou aplicando a resina Flow
a resina Flow aqui na cavidade. Não preciso colocar um pino de fibra de vidro nesse dente, é uma dúvida muito comum que os colegas, poxa, tratou o canal, coloca o pino ou não coloca o pino? Gente, trazendo aqui para vocês de forma clara, retentor intrarradicular, de pino de fibra de vidro, por exemplo, ele não reforça a estrutura dentária. Como o próprio nome diz, é retentor intrarradicular. A gente utiliza quando a gente precisa buscar um método de retenção adicional. Nesse caso aqui, a gente precisa de alguma retenção adicional? Claro que não. A gente precisa restaurar o dente. E a capacidade de resistência desse dente, ela vai ser aumentada se eu optar por colocar um pino de fibra de vidro? Também não. O que vai aumentar a resistência à fratura desse dente é exatamente restaurar esse dente com um sistema adesivo. Nesse caso especificamente, resina composta. E é isso que a gente está mostrando para vocês. Então, colocado a resina na base, agora a gente vai fotopolimerizar uma determinada espessura do tipo até 4 milímetros mais ou menos, fotopolimeriza. Depois da primeira camada, a gente pode vir com uma outra camada, também no mesmo material, com a resina Flow ainda, fotopolimeriza. O que eu estou ganhando com isso? Estou ganhando tempo. Eu torno o meu procedimento mais rápido. Mas aí, da camada intermediária para a última camada, eu já não vou mais utilizar uma resina Flow. Aí sim, eu vou utilizar uma resina de restauração convencional. Por quê? Porque tem mais carga e eu vou conseguir esculpir. Essa resina Flow eu não consigo esculpir. É só para facilitar o procedimento e agilizar. Então aqui eu estou utilizando uma resina convencional, aqui como exemplo a Grandioso, que é uma resina da Voco, e vou finalizar a última camada com esse material restaurador. E vocês que já observaram lá no outro vídeo como que eu faço essa última camada, não vou ser repetitivo aqui, mas eu faço essa última camada de uma vez só. Vocês podem verificar lá no outro vídeo. Então aqui, só para a gente comparar o antes e o depois, o paciente chegou assim e finalizado a última camada com a escultura adequada. Uma escultura adequada, estão lá os sulcos, fossas, fissuras, de maneira a que o dente tenha a sua anatomia adequada para que permita restabelecer a função oclusal. Quero melhorar a condição de imitar o dente natural do paciente. O dente tem pigmentação? Dificilmente os pacientes hoje pedem para pigmentar, mas posso garantir para vocês, se você fizer uma pigmentação discreta, isso pode te dar sensação de profundidade na restauração. É como uma pintura, é como um quadro, mas tem que ser muito tênue e você precisa usar muito pouco pigmento para que você tenha eficiência. Se o paciente perceber que você colocou pigmento, significa que você botou muito pigmento, tá? Essa é a dica interessante. Utilização de pigmentos. Utilize pouco. Acha que tem pouco? Diminui um pouquinho, que aí assim vai ficar imperceptível e você vai ganhar em termos de tridimensionalidade. Vamos voltar aqui. Então, usei o pigmento. Nesse caso eu estou fazendo uma fotografia macro. Tem muito pigmento porque o dente do paciente tinha muito pigmento. Mas só para exemplificar, na nossa vida do dia a dia, na nossa vida clínica, isso daqui é pigmento que dá para se utilizar em 2 arcadas inteiras, mal comparando, tá? Então, utilizem sempre pouco pigmento. Mas o mais importante aqui prestem atenção na reconstrução anatômica. Isso que vai dar estética e função. Vamos lá. Como era antes, uma visão do dente em várias posições e depois de restaurados. Percebam como a gente restabeleceu a anatomia do dente. Da esquerda para a direita, em várias posições. Anatomia
restabelecida e com o pigmento para dar essa sensação de profundidade. Como a gente pode observar aqui, ó, do lado esquerdo, o último dente ali é o dente natural pigmentado e o dente restaurado com a pigmentação, dando essa mesma sensação de naturalidade para esse paciente. Logicamente que a maioria dos pacientes hoje querem dentes brancos, sem pigmentos, e você tem que adequar a situação à tua situação clínica. Muito bem. É isso aí que a gente tinha para falar hoje a respeito de dicas em classe 2. Vou dar uma dica aqui que eu deixei para o final, de propósito. Muitas vezes, quando a gente utiliza a matriz metálica, né, lateral ali ao dente, depois que você fotopolimeriza, você tem uma dificuldade tremenda de remover essa matriz. Se você já teve essa dificuldade, escreve aí nos comentários se já teve essa dificuldade. Mas eu já vou dar uma dica muito interessante. Eu já tive essa dificuldade. Qual é a dificuldade? Na hora de remover, você pega uma cureta ou você pega a colher de dentina, vai na borda dela e você levanta de um lado, ela afunda do outro lado. Aí você fala, opa, tá machucando o paciente. Aí você vai na vestibular, levanta a vestibular, ela desce na palatina, tá machucando o paciente. Vai a dica de ouro aqui, hein? Porta-agulhas. Pega um porta-agulhas, de preferência reto, você vai lá e ó, segura essa matriz e você puxa de uma maneira bem tranquila, suave, sem causar nenhum problema de enterrar, digamos assim, essa matriz no periodonto do paciente. Essa dica aí é de ouro. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comente e até a próxima. Wiki Odonto 32. Tchau, tchau.